Curau perfeito, rápido e de verdade é hoje aqui com a gente. Hoje a gente vai fazer curau de milho feito com milho na espiga. Ele só é batido no liquidificador, coado e cozido. É só isso. Ele descola aqui, ó, do pratinho, vocês estão vendo? Ó. E ele descola lisinho. Se eu virar isso daqui num prato, ele fica lisinho. Sabe por quê? É o amido da receita, ó. Fica perfeitinho, gelatinoso. Esse é o curau perfeito. Que desmancha na boca. Quando a gente come, é leve, fluido. E é isso que eu vou ensinar. E não tem segredo, gente. É só milho de verdade. Vamos fazer logo? Eu sou a Tatiane Santos e esse é o Dicionário da Confeitaria, o meu canal. E ele é novinho, lançado agora no final de 2025, mas já é cheio de conteúdo. Aqui é um espaço para compartilharmos informações, tirar dúvidas e onde apresento todas as técnicas, dicas e segredos das receitas. Bem-vindos a uma nova forma de estudar e compreender o universo da culinária. Muito bem, pessoal. Já vou passar a receita com vocês, mas a receita é muito rápida. Antes de passar essa receita, eu vou primeiro preparar o milho. O milho é o ideal que ele seja milho verde, tá? Não pode ser milho seco, aquele milho que a gente usa já seco, que ele já ficou secando mesmo, não tem outra explicação. Que ele fica com grão completamente duro, que é milho que dá para galinha, por exemplo. Ele tem que ser milho verde, macio. O milho tem uma concavidade. Se a gente vê assim, a gente tira muito do sabugo. Eu gosto de pegar do meio para baixo, mas você pode pegar ele raspando bem o sabugo, gente. Bem mesmo. Quando a gente corta milho assim para fazer refogado para casa, eu corto um pouco mais superficial, para não ficar com palha do sabugo quando a gente come. Isso quando a gente refoga para casa. Mas para comer no almoço, por exemplo, aqui você pode cortar bem fundo. Não tem problema que você cave e afunde um pouquinho aqui, ó, na parte dura, ó, do sabugo. Por quê? Porque o amido do seu milho tá nessa parte branquinha aqui, ó. Aqui é a maior concentração de amido que o grãozinho do milho tem. Então, quanto mais você raspar aqui rente, melhor você tá aproveitando esse amido. A gente vai bater esse milho e vai coar. Então, toda essa parte do sabugo não vai ser aproveitada, a menos que você vá aproveitar para alguma coisa. Caso você não vá aproveitar aquela borra que vai ficar na peneira, pode sim cortar bem rente aqui embaixo, ok? Milhinho cortado, agora a gente vai para os ingredientes. E essa receita é aquela que quem não tem balança consegue fazer. E vocês adoram também, né? Eu acho que a balança nos dá precisão e isso diminui a chance da gente errar com o peso dos ingredientes. Mas essa é uma receita mais roots. Se ela ficar um pouquinho mais doce, um pouquinho menos doce, não vai ter problema. E essa quantidade de milho para a quantidade de líquido que a gente usa também não vai dar problema no ponto, no espessamento, no ponto deste curau. Por isso, pode variar um pouquinho. Podendo variar um pouquinho, estou dizendo que não tem problema se você quiser usar as suas medidas em qualquer coisa, por exemplo, em copo ou em bacia. Eu estou usando em pote. E é o dobro do outro. Olha que fácil fazer curau. Uma medida de açúcar, 2 medidas, mesmo volume, 2 potes iguais de milho picado e 4 potes de leite. E é só isso, gente. É só isso, ok? Esse açúcar, se ele for cristal, talvez ele encha um pouco mais o seu pote, isso pode variar, mas o resto não varia muito, tá? Então é um pote praticamente cheio, 2, e de leite, 4. Aqui eu tô com 1 litro de leite, porque vai dar exatamente essa quantidade, mas quanto dá em peso? Então vamos lá para quem pesa. São 200 gramas de açúcar, 400 gramas de milho picado, só que é 1 litro de leite, porque o líquido ocupa um espaço diferente dos grãos, então um pote desse com leite dá 250 gramas em peso e não 200 gramas. Então em peso não dá mais que o dobro, ok? Então por isso que vai 1 litro de leite, vai 4 potes de 250 gramas, que dá exatamente 1 litro. E para fazer o curau é só isso, então agora é só bater. Quanto mais você bater, melhor vai ficar. Eu vou bater aqui, talvez eu não use todo o leite só no começo, porque o meu liquidificador não cabe tudo. Mas ó, é só colocar o milho e o açúcar. Pode ser açúcar refinado, pode ser açúcar cristal, o açúcar que você preferir, tá? Essa quantidade de açúcar deixa o meu
meu curau um pouquinho... Ai, aliás, eu vou dar uma dica para vocês. Mas essa quantidade de açúcar deixa o meu curau não tão doce. Eu prefiro assim. Se você quer bem doção, pode pôr mais açúcar. A quantidade de açúcar aumentando, ele também fica mais amarelo. Eu acho que não vai caber todo, mas eu vou botar depois na panela, tá? Ó, eu vou colocar... Gente, vai caber tudo sim, ó. Então é isso. Eu peguei o liquidificador mais potente que eu tenho aqui na loja e eu vou deixar bater bem, bem, bem para extrair todo o amido desse milho. É isso que vai engrossar o curau, é o amido do próprio milho. Já me arrependi. Ele cabe, mas quando ele bate, o líquido sobe, aí tava derramando. Então, ó, tirei um pouco, liguei, derramou mais. Eu vou deixar realmente na metade da jarra. E é isso. O importante é você evitar esse caos aqui. É só bater. Eu vou bater, coar, bater e coar. 2 vezes. Muito bem. Bem batidinho. A gente vai coar este e bater o restantinho agora, para não ficar nenhum grãozinho de milho sem bater. Leite, milho e açúcar batidos, agora é só a gente ferver. E é isso, e o seu curau vai estar pronto. Uma dica que eu tenho para dar é quando você tem na mesma situação que eu fui lá no Verdurão, não fui no supermercado, eu fui num Verdurão que só vende, enfim, aqui em São Paulo chama Verdurão, essas lojas que vendem só legumes e frutas. Eu fui num Verdurão aqui e procurei o milho mais amarelo que eu podia para poder fazer esse creminho. Mesmo assim ele não escureceu. A dica que eu tenho é, caso você queira fazer ele mais amarelo e não queira, porque usar o corante artificial, acho que eu não preciso nem dizer, é só pôr com bom senso, 1 gota, 2, ele vai dar aquela amareladona sem parecer artificial, já fica super legal. Mas se você está preocupado com o apelo estético, porque você vai vender em algum lugar, numa festa junina, etc., uma dica que eu tenho para fazer isso de forma natural e também ajuda muito com o sabor, é você dar uma caramelizadinha no açúcar. Então você pega metade do açúcar da receita, coloca aqui na panela e deixa ele começar a caramelizar. E o restante você faz normalmente. Restante do açúcar, milho e leite, bate. Quando ele começou a dourar, puxa a panela, põe a peneira em cima, peneira o seu líquido igualzinho eu fiz e fica tudo bem. O seu líquido logo vai esfriar, essa quantidade pequenininha de açúcar. Ele vai endurecer e depois, durante o processo aqui de cozimento, o seu açúcar vai se derretendo junto com o espessamento do seu creme, do seu curau, e fica perfeitinho, dá super certo, fica lindo e também dá aquele sabor um pouco mais puxado para o caramelado, é bem legal. Não escureça muito para não ficar marrom o seu curau, tá? É uma leve dourada do seu açúcar, para só tirar um pouco do branco e deixar ele pro amarelado. É só isso a dica, tá? Agora, se você gosta, você pode sim colocar já durante o cozimento do milho um pau de canela, cravo em pau também. Eu prefiro em pau para não deixar o seu creme marrom. Você coloca, depois você pode retirar na hora de servir. Mas esses são aromatizantes a mais que você pode colocar. Eu prefiro só aquela canelinha por cima, então eu vou colocar só por cima. Mas a gente tem que estar sempre aqui por perto, na hora que ele começar a engrossar, você tem que estar mexendo sempre. Agora, no início, até ele ganhar temperatura, começar a ferver, vai demorar. Então eu posso mexer e arrumar alguma coisa, mas quando ele começar a engrossar, eu tenho que estar aqui. Ele engrossa super rápido. Olha, pessoal, começando a engrossar. É nítido, né? Ó. É muito amido que o milho tem. No frigir dos ovos ele já engrossou, tá? Ele já espessou. Vocês viram que ele começou a ferver. Gente, não demorou nem 5 minutos. E olha que isso aqui não é um fogão industrial, né? É um fogãozinho de bancada que eu comprei para fazer essas gravações aqui com vocês e ficar conversando com vocês enquanto eu mexo a panela e não ficar de lado aqui no meu fogão industrial.
Mesmo nesse fogão é muito rápido, como vocês viram. Aí, uma coisa importante é você mexer isso daqui agora bastante, até esse amido cozinhar bem. Senão, ele dá aquele gosto de milho cru, sabe? Aquele gosto de amido mal cozido, mais pro lado do azedinho. Não é azedo de estragado, mas entende? Vocês sabem daquele gostinho de coisa de milho, de amido mal cozido. Então, a gente vai cozinhar bem aqui. De 5 a 10 minutos, a gente vai cozinhar esta panela de curau. Também não é para cozinhar eterno, tá? O amido, a reação que ele faz com o líquido é a seguinte: ele é uma partícula que, quando ele entra em contato com a água, o calor faz com que ele se torne permeável, e aí ele absorve a água e gelatiniza reagindo com a água. Então, eu vou dizer que a molécula dele fica enorme, a partícula, cheia de água dentro, ele prende a água. Essa parede da molécula de amido tem capacidade limitada de cozimento, mais ou menos isso. Se você cozinhar eternamente, ficar 1 hora, 2 cozinhando, igual polenta, esse amido vai romper. Então, em algum momento, isso aqui vai começar a amolecer e não engrossar. Então, não adianta você achar que quanto mais cozinhar, mais você vai apurar o seu creme. E isso também é válido para creme confeiteiro, quando a gente faz outros tipos de creme na confeitaria, espessados com amido. De todo tipo, o amido da farinha de trigo e o amido do milho. São amidos diferentes, com comportamentos diferentes. O amido da farinha de trigo deixa o produto mais fosco, o do milho deixa mais brilhante, ele é mais gel, mais gelatinoso, mas nenhum deles aguenta serem cozidos eternamente. Então, 5, 10 minutos. Você quer cozinhar muito, muito? 15. Não precisa mais do que isso, não é para ficar 40 minutos, 1 hora cozinhando seu curau, ok? Não precisa. Diferente de quando você faz no fogão a lenha, tá? Que ele vai cozinhar mais devagar, é outro motivo que demora mais, ok? E aí, gente, ó, sendo tão rápido esse cozimento, eu realmente não entendo por que algumas pessoas colocam maisena no curau para engrossar. E colocam, tem gente que coloca. Então, assim, você está vendo que não precisa, afinal de contas, eu pesei para dizer para vocês, cada espiga de milho que eu usei tem em média 120 gramas. Quer dizer que foram 3 espigas para dar essa receita, de 1 litro de leite. Isso vai dar mais ou menos 1,2 kg, 1,4 kg de curau. É muita coisa, dá muitas porções. Dá 6, 8 porções de 200 gramas. É muita coisa. Então eu não vejo nenhuma necessidade de você fazer render o curau colocando água ou colocando principalmente mais amido. Porque o milho não é tão caro assim que justifique. Olha que textura que dá. Tá vendo? Não tem necessidade, não justifica a gente colocar amido para engrossar ou para fazer render isso daqui. Quem coloca amido faz assim, põe mais leite, mais açúcar e põe mais amido, vai menos milho. Aí esse creminho vai ficar mais barato, mas isso é para quem precisa economizar no milho. Eu acho desnecessário porque acho que o milho é um ingrediente quase que mais barato do processo. O leite é mais caro que o milho, então eu acho bem desnecessário. Agora vamos cozinhar e daqui a pouco a gente já vai colocar direto para esfriar nas travessinhas. Gente, acabei de desligar. Olha isso. Eu só me virei para pegar os pratinhos, ó. Já começou a formar película, estão vendo? Quando eu mexo, ela racha. Então, assim, acabou de cozinhar o seu creme, ele imediatamente tem que ir para a travessinha. Imediato. A travessinha onde ele vai ser servido. Se você vai fazer para vender, você pode colocar naqueles potinhos descartáveis com tampa. Se você vai servir em casa, você já pode colocar eu vou fazer as duas coisas, numa travessa maior ou num potinho menor. Eu vou pesar porções, eu quero fazer de 200 gramas, deixa eu zerar aqui, só pra gente ter uma referência de quantas porções de 200 gramas dá. Ó, vou deixar aqui pra vocês verem também. $200 mais 550. Então daria mais ou menos mais 2 porções e quase 3.
Eu vou contar que daria 3, é só tirar um pouquinho de cada, né? Então dariam 7 porções exatamente, então deu 1,4 kg de curau, 7 porções exatamente de 200 gramas cada. Agora vamos colocar uma canelinha por cima. E aí, gente, se você visse o cheirinho que tá aqui, a minha vontade era comer exatamente agora. Mas eu vou me queimar. Então eu vou deixar ele esfriar, até para que a gente possa ver o ponto dele bem, a gelatinização completa desse amido depois de frio. Depois, se você quiser esquentar para comer, é outra história. Mas a gente vai ver ele friozinho para ver o ponto. Então agora é só esperar um pouquinho. Tati. Oi. Esfria em temperatura ambiente ou geladeira? Tanto faz. Se você esfriar na geladeira mais rápido, vai aquecer um pouco sua geladeira com o calor dele. Não tem problema. Se você quiser deixar em temperatura ambiente, vai demorar mais. Hoje tá um dia frio. A gente tá no meio do ano, então tá bem friozinho aqui. Eu acho que umas 2 horas de temperatura ambiente já vai dar a textura que a gente precisa. Pode começar? Eu já comecei? Uma delícia. Isso aqui é bom demais. Adoro. Gente, vou mostrar o ponto. Mostrar o ponto dele aqui pra vocês, ó. Ele tá bem firminho, bem gelatinoso. Quando a gente mexe, ó, ele corta, ó, totalmente gelatinizado. Então, esse é o ponto do curau. Ele é firme, mas na boca ele desmancha. Não chega a ser uma borracha, sabe? Ele não é uma coisa que fica nheque de mastigar. Isso é o amido dele purinho, deixa ele assim, delicioso, né? Até eu queria testar, tirar um, eu acho que eu vou dar conta. Eu vou pegar esse daqui, eu vou aproveitar esse pratinho e a gente vai tentar tirar um daqui, só pra gente ver esse ponto da gelatinização. Deixa eu ver se ele desgruda daqui. Saiu, ó. Vou desgrudar de todos os lados. Beleza. Que belezinha, né, gente? Agora não dá pra comer sem uma canelinha. Deixa eu pegar a canela de novo. Mas aqui é só pra mostrar, só pra confirmar com vocês. Não precisava ser tanta, né? A gente não quer esconder ele, ó. É só pra confirmar com vocês aquele ponto que eu tô falando da gelatinização do amido. Ó que legal. Delícia, né? Ai, gente. Gostinho de milho de verdade. Pra mim só falta esquentar um pouquinho, que eu gosto mais quentinho. No mais não falta nada. Agora que você viu que é muito fácil fazer curau, aproveite essa época, dá essa inspiração junina, aproveite o friozinho se você mora numa região que faz frio. Que eu sei que lá no Nordeste não faz frio, nem no meio do ano, que eu cresci lá, amo aquela terra. E se comemora, acho que as festas juninas são as mais comemoradas, né? Daquela região toda, todos os estados do Nordeste. Mas eu sou da época que o trem do forró era uma locomoção, como é que fala aquele a vapor? Mais ou menos isso. Mas é bom demais essa época do ano lá, né? A festa junina. Mas aproveite para fazer, porque é muito simples e fácil de fazer. Se você mora numa região fria, eu acho que é mais propício ainda. Então, espero que você tenha gostado e faça, porque é muito rápido e fácil. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Boa festa junina para vocês! Vocês que ficaram comigo até agora, muito obrigada pelo prestígio e por estarem aqui. A dica essa que eu tenho para falar para vocês é o milho. Quanto mais amarelo for o milho, mais amarelo vai ficar o seu curau. Você pode colocar uma gota de corante amarelo artificial para valorizar? Pode, mas eu acho isso desnecessário, às vezes atrai mais a pessoa, tal. Mas o mais importante é o milho. A gente tem que fazer com milho, o milho que não tá seco para você dar para as galinhas. É milho verde mesmo, mas são milho, ó, aqui eu tenho milhos verdes diferentes. Esse tá mais branquinho. Esse ele é bem maciozinho. A gente aperta assim, ó, o dentinho, o grãozinho do milho estoura. Esse já é bem mais duro, ele não estoura do mesmo jeito. Esse aqui, daqui para mais é o ideal. Nessa gravação eu não encontrei milho mais amarelo do que isso. Afinal, eu tô numa cidade grande, eu tô em Campinas e é restrito, eu não tô na roça. Se você tiver, abençoado você.
e você vai poder escolher o seu milho. Você vai colher ele bem amarelinho para fazer o seu curau. Aí ele fica perfeito. Milho branco deixa para você cozinhar e comer. Ele é delicioso para assar também. E esse mais amarelo para fazer um curauzinho perfeito. Tem gente que aproveita, isso não é problema nenhum. Aproveita a massa que vai sobrar também. Outra dica, então. A massa que vai sobrar aqui depois que a gente coa e espreme para fazer pamonha. Para misturar naquele creme que você ralou do milho para pamonha. Porque vai ficar toda a massa dos grãozinhos, né? De milho, vai ficar na peneira quando a gente peneira a massa do curau, o líquido que a gente bateu. Pode aproveitar então aquela, vou chamar de borra, tá? A borra dos dentinhos de milho você pode aproveitar para colocar na pamonha, não é nenhum problema, tá? Não vai ficar, sua pamonha não vai ficar ruim por isso. Como eu bato com açúcar, só vai dar para fazer pamonha doce. Mas enfim, pode ser aproveitado também. Então são essas as dicas de hoje. Obrigada, um beijo a todos. E aqui estão os links de outros vídeos nossos que você também pode gostar. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações com as nossas novidades.